Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso processinho de vídeos, né, de revisão. Esse é o quarto vídeo para fechar o primeiro trimestre. Então, a gente conversou já sobre esse tema essa semana na live, segunda-feira. Lembrando que vai ter mais um linkzinho no vídeo com o formulário, com as questões para serem respondidas. Então, a gente não pode ficar sem responder esse formulário, porque eu preciso desse formulário para fazer as avaliações, né, para a gente fazer esse trabalho. Então, a gente fecha o primeiro trimestre com o conteúdo da Revolução Francesa. Estou com uma tocinha, mas não relaxa que não é o corona. Então, estou usando o CA, tá? Então, no 4, o CA, Revolução Francesa. Então, fazem parte do contexto que iniciou o processo revolucionário na França, a grave crise social, que ocorria no século XVIII, a difusão de ideias iluministas que questionavam o poder centralizado na figura do rei e a ascensão econômica da burguesia francesa, que desejava maior participação política. Então, ali um pouquinho da história, né, da França, lembrando que a França sempre foi meio que infeliz nas suas investidas, em suas guerras. Ela sempre acabou sendo uma nação que não foi muito feliz nas suas investidas em batalhas e revoluções, foram bem complexas assim. Então a burguesia queria uma ascensão maior, né? Isso aconteceu com outros países também, Inglaterra, Portugal, do modo geral. A burguesia sempre queria uma ascensão porque ela detinha o capital, o dinheiro, então queria ter um papel melhor na sociedade, e assim por diante. Então a crise social que acontecia na França também, naquele período, as pessoas passavam muitas dificuldades, né? Nesse século XVIII. E a difusão de ideias iluministas que realmente faziam contra essa ideia de centralizar, de absolutismo do rei, né? Que todo o poder teria que vir do rei e assim por diante. Então temos a França de Luís XVI. Seu poder absoluto era justificado pela teoria do direito divino dos reis, né? Que eram escolhidos por Deus e assim por diante, divino. Então ele teria que ser respeitado e aceitado suas decisões, e assim por diante. Para manter sua corte, cobrava altas taxas de impostos da população urbana e camponesa. Então, para manter todo aquele luxo, aquele conforto, né, a corte, ele aumentava muito os impostos e da população urbana e camponesa. Então, a pessoa que trabalhava no campo também pagava bastante impostos. Tudo isso dificultava cada vez mais a vida das pessoas que já tinham dificuldades em manter a alimentação, né? Viver um pouco, não com tanta miséria assim. Tá? Vamos passar para frente aqui. Ali temos, na página 21, temos os Estados Gerais. Então, a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Luís XVI para que representasse dos três estados, né? Para representar os três estados, clero, nobreza e povo. Então, as três camadas sociais dos estados que ele estava colocando, que era, no caso, a igreja, a nobreza, né? Parte do rei, da nobreza, e o povo, do modo geral, urbano ou camponês. Propusesse soluções à crise financeira do reino francês. Então, ele fez a assembleia para que o povo, né, falasse: temos que fazer isso, aquilo, sendo que ele era o rei. Na verdade, isso foi mais uma maneira de jogar para o povo a responsabilidade, né, e tirar um pouco da dele, né. Então, era essa mais um pouco a ideia que ele tinha nesse período. Enquanto o primeiro e segundo estado defendiam a votação por estado, então o primeiro e o segundo estado, né, que é a velha nobreza, defendiam uma votação por estado. O terceiro estado, que era o povo, né, propunha um voto por representante. E aí tinha os impasses, né? Cada um queria colocar alguma coisa e assim foi. Por causa desse impasse, o rei Luís encerrou a Assembleia, claro, né, que não ia sair uma coisa que era do agrado dele, então ele encerrou a Assembleia também. O terceiro estado convocou outra Assembleia, Assembleia Nacional. Então, apesar das ameaças
do não pagamento de impostos, caso a Assembleia Nacional fosse fechada, o rei dissolveu-a, o que gerou protestos populares que levaram à queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Foi o começo do processo revolucionário francês. Então, o símbolo da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha mesmo, que a Bastilha acabava sendo um símbolo, né, de poder também. Os protestos se espalharam por todo o reino, com invasões a castelos, da nobreza, saques e destruição. Então começou algumas revoluções assim nesse sentido, invasões, as pessoas começaram a invadir, faziam mini exército, invadiam os castelos da nobreza, aqueles que não tinham exército à altura de proteger contra um número de pessoas, né? E eram saqueados, destruídos e assim por diante. Era uma revolta e a maneira que eles acharam naquele período para fazer esses protestos. O grupo mais atuante que participou da queda da Bastilha foi o do Saint-Cloud, formado principalmente por trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. Então, o pessoal do comércio, pequenos comerciantes, né, e os trabalhadores das cidades, que foram um grupo que mais participou, mais atuante nesse sentido. Então, ali temos a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte formada em sua maioria por representantes do terceiro Estado, então o povo ali, né, promoveu reformas políticas e sociais. Observe esse esquema então. 1789 teve a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1790, aprovação da Constituição Civil do clero, confisco de bens da igreja. Então a igreja perde bens, confiscada, né, os bens da igreja também, porque a igreja tinha todo aquele poder, aquele domínio, né, e desnecessário também, já que não era essa a finalidade da igreja também, se fosse ver nesse período. Em 1791, né, isso é uma sequência de 1, 2, 3 anos, tá? Então 89, 90, 91. Aprovação de uma nova Constituição, divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, voto censitário e monarquia constitucional. Então aqui já entram os 3 poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e judiciário. Os partidos revolucionários. Então aqui fala um pouco dos partidos que participaram dessa Revolução Francesa. Foram os jacobinos, né? Seriam os de esquerda, grupos formados pela baixa burguesia e por trabalhadores. Então pelo povo, de modo geral. Desejavam o fim da monarquia e a implantação de uma república. Defendiam um governo forte, centralizador, por isso eram considerados radicais. Então eles eram a parte mais de esquerda, né, dos jacobinos, visto como esquerda nesse período. Temos ali a planície, o pântano, que era o centro, né, os partidos de centro. Por vezes apoiavam os girondinos e outros momentos apoiavam os jacobinos, enquanto esses tentavam a esquerda e aqueles à direita. O grupo da planície sentava ao centro. Então a ideia era aquele que pagava melhor, ou que agradava melhor, eles tendiam. E isso até hoje na política nossa acontece também. Então o centrão vai para aquele que melhor agrada, né? Então nesse período também. Então, em determinada época, eles faziam acertos com os girondinos e outros com os jacobinos. E temos os girondinos, que é a direita, grupo formado pela alta burguesia, que era a elite, evitavam as mudanças sociais radicais, então nada de radicalismo, mudanças bem ponderadas e sem radicalismo e sem grandes mudanças assim, né? Tudo que fosse ao controle deles e que não afetassem a vida deles também. Defendiam a manutenção do regime monárquico constitucional. Então eles defendiam a monarquia, claro, a ideia desse povo, porque também eram beneficiados pela monarquia e tudo mais. Defendiam um governo centralizado e liberdade total do comércio. Claro,
total do comércio, porque era a burguesia eram os comerciantes e eles tinham capital investido no comércio, então por isso eles tinham essas ideias também, beleza? Então ali temos a convenção na página 22, terminando lá embaixo, né? Convenção Nacional, foi criada a Convenção Nacional para governar a França e proclamada a República em 1792. Os jacobinos, liderados por Maximilien e Robespierre, ocuparam a liderança da Convenção Nacional em 1793, dando início ao período de terror, que em um ano executou milhares de pessoas. Então, a execução corria solto nesse período, né? Era o chamado período do terror, que qualquer coisa era motivo para extermínio e matar as pessoas. O rei Luís XVI foi acusado de traição, julgado e executado na guilhotina em janeiro de 1793. Então, o rei também foi uma das vítimas e foi para a guilhotina também, e era uma maneira de executar, né? As pessoas iam para a guilhotina em praça pública e eram executados também. Isso era uma das revoltas das pessoas, que esses crimes bárbaros de execução nesse método, né, era questionado também. Os jacobinos dissolveram a Assembleia Nacional e aprovaram uma Constituição republicana que estabeleceu medidas de cunho social, com o ensino público obrigatório e o tabelamento de preços. Então, o ensino público obrigatório já foi estabelecido pelos jacobinos, né, na Constituição, e o tabelamento de preços. Então, uma tabelinha de preço para que não tivesse descontrole nesse sentido. Ali temos as disputas internas no partido jacobinos. Então, temos alguns jacobinos que defendiam o fim das execuções públicas, que eu falei agora, né? Porque isso realmente era uma coisa bem difícil, porque era visto por crianças e era muito traumático do modo geral, né? Então, a pessoa ser executada assim dessa maneira, então isso, muitas pessoas já começavam a defender o fim dessas execuções públicas, né? Onde a pessoa colocava numa praça, fazia um palco e tinha uma guilhotina e assim, ou era enforcada, ou era o pescoço cortado na guilhotina. Então, diante das divergências ideológicas, o partido dos jacobinos enfraqueceu, dando a oportunidade para que os girondinos reassumissem o poder. Então, essas brigas internas, né, enfraqueceram muito esse partido, e claro que os girondinos aproveitaram a chance para reassumirem o poder. No dia 29 de julho de 1794, Robespierre foi executado em uma guilhotina. Então, mais um que foi executado em uma guilhotina, que era a alegria deles, acho que era executar na guilhotina. E assim não precisava manter preso, não tinha presídio, né? Era uma coisa fácil. Então, o diretório. Em agosto de 1795, os girondinos aprovaram uma nova Constituição Nacional. Então, mais uma Constituição foi feita ali, em 1795, pelos girondinos. Agora, pelos girondinos, né? O governo passou a ser formado pelo Conselho dos 500, encarregado de elaborar os projetos de lei, e pelo Conselho dos Anciãos, 250 deputados encarregados de aprovar ou rejeitar tais leis. Então, aqui, organizava e os anciãos que aprovavam, os 250 anciãos. As medidas tomadas pelo diretório tiveram muita oposição dos jacobinos. Claro, os jacobinos mesmo não fazendo mais parte desse governo, eram oposição e faziam críticas também. E dos realistas, e não contiveram a estabilidade na política francesa. Em 1793, 1799, os girondinos, aliados ao exército, instituíram um golpe de Estado, 18 Brumário, no lugar do diretório foi instalada o consulado. Liderado pelo comandante do exército, Napoleão Bonaparte, que é uma grande figura, né, na história da França, primeiro cônsul,
pelo Abade Sieyès e pelo General Duc. A França foi governada pelo consulado entre 1799 e 1804, então durou 5 anos nesse tipo de consulado. Tá? Então, olha o consulado. Como o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte era o principal governante entre 1799 e 1804. Algumas de suas realizações foram, vamos ver ali. Então, ali, a campanha do Egito, na qual vários artefatos de valor histórico foram levados para o acervo do Museu do Louvre. Então, a campanha dele foi lá no Egito, né, e roubou muita coisa e levou para a França. Essa foi uma das façanhas do senhor Napoleão. O acordo com a Igreja Católica, com ele a França voltou a utilizar o calendário gregoriano, então até então ela não estava utilizando, ela voltou depois desse acordo com a Igreja Católica, ela voltou a usar esse calendário. A organização de um Código Civil, que tinha como objetivo reunir as leis que regiam o funcionamento da França. Então são 3 coisas que ele fez de destaque, né, durante 5 anos, nesse período ali. Tá? Em 1804, por meio de eleição, foi implantada a monarquia, tendo Napoleão Bonaparte como imperador. Então ele virou imperador ali em 1804, Napoleão Bonaparte. Tá? Ele manteve conquistas sociais na Revolução Francesa, mas supriu os direitos políticos e a liberdade de imprensa. Também expandiu os territórios franceses, derrotando diversos reinos. Exatamente, ele era um bom líder, assim, militarmente falando, né, estratégia. E em 1813 foi derrotado, sendo substituído por Luís XVIII, sobrinho do rei Luís XVI, guilhotinado durante a Revolução Francesa. A gente viu que ele foi também guilhotinado. Então ali a gente encerra aqui também um pouco dessa Revolução Francesa, que era só uma pinceladinha, né? A gente reveu algumas coisas que tinha ali. Lembrando, gente, que eu preciso que vocês façam esse formulário, tá? Qualquer dúvida você me chama ali, a gente conversa em box. Já no próximo vídeo a gente já vem com o segundo bimestre, né? E agora a gente fecha hoje o primeiro bimestre com esse vídeo aí. Então lembra que vocês têm que assistir as aulas da Positivo, tá? Da SP. A gente participar da nossa live nas segundas-feiras. E assim a gente continuar o trabalho até quando acabar todo esse processo da pandemia. Beleza? Um abração, fique com Deus. Até a próxima.